Boa noite, mais portistas. Quarto episódio da segunda temporada, banhados em 4 vitórias consecutivas, 0 golos sofridos. E siga a carruagem. Hoje vamos falar sobre, obviamente, o jogo de ontem à noite do Futebol Clube Porto Aroca. Vamos fazer a antevisão do Viseu Futebol Clube Porto. Vamos falar sobre transferências, que esta semana houve duas. Fazer uma aproximação ao jogo de apresentação do futebol feminino, uma pincelada na formação e as modalidades que já começam aí a dar qualquer coisa, nomeadamente o futsal e o handball, e depois as respectivas rúbricas em nome próprio, onde o Pedro Ferreira e o Nuno Sá vão novamente convergir no tema, vão falar sobre a filial do Casa Pia, trocas e baldrocas com clubes da segunda circular, a distância a que jogam, etc. Pedro Ferreira, Nuno Sá, endereços muito boa noite, endereçam muito boa noite a toda a nossa audiência. Obrigado por estarem connosco mais uma semana. Uh, Começando pelo Futebol Clube de Porto Aroca, penso que foi, em minha opinião, e se me permitem, a melhor exibição do Futebol Clube de Porto desta época, mais consistente. E temos recordes da era Farioli com o maior número de remates, ocasiões de golo e cantos conquistados num só jogo. Só para terem uma noção, o guarda-redes do Aroca realizou 8 defesas numa excelente exibição a todos os níveis do Futebol Clube do Porto, que quando resolveu acelerar o jogo a sério, foi o que se viu frente ao Aroca, que só aos 42 minutos fez o primeiro remate. Mas quem melhor do que o Pedro Ferreira, boa noite, para começar a dar-nos aqui uma pincelada sobre o que foi a terceira vitória do Futebol Clube do Porto em 3 jogos de campeonato, com 0 golos sofridos, todas por 2-0. Boa noite, Pedro, a sala é tua. Olá Pedro, olá Nuno, olá quem nos ouve. É mais uma vez um gosto estar aqui convosco, mais uma semana e uma semana que termina com o foco do Porto na liderança isolada do campeonato. Portanto, não demorou muito desde o final do campeonato anterior, em que nos sagramos campeões nacionais, até nos isolarmos novamente na frente do campeonato. São 3 jogos, são 3 vitórias, são 9 pontos. 6 marcados, 0 sofridos, 3 clean sheets. É um arranque muito bom para a equipa do Foco do Porto. Dificilmente poderíamos pedir melhor em termos de resultados, que é o que mais importa. E, obviamente, Pedro, concordo contigo com a tua análise. Acho que foi o melhor jogo do Foco do Porto esta temporada. Acho que o Foco do Porto tem vindo em crescendo ao longo da temporada. Acho que a cada jogo que passa faz uma exibição melhor do que a do jogo anterior. Mesmo no Alverca, creio que não foi excepcional essa primeira jornada, mas acho que foi um jogo mais bem conseguido do que tinha acontecido na Supertaça contra o Torriense, e vê-se um Porto a crescer, um Porto a jogar melhor, um Porto a permitir menos aos adversários. O Arouca ontem foi praticamente inexistente do ponto de vista ofensivo, e o Arouca é uma equipa que já mostrou e já provou que tem muitas armas e boas armas para discutir jogos, para criar perigo, para criar problemas. Chegava ao Dragão com 6 pontos e a discutir a liderança isolada de Foco do Porto, tendo em conta que o Marítimo, que era outra equipa que só somava por vitórias de jogos disputados, tinha empatado na véspera em casa frente ao Académico de Viseu, e portanto nós não permitimos praticamente nada à equipa arauquense, e foi uma vitória absolutamente sem mácula. Acabou por ser um bocadinho mais sofrida do que propriamente o jogo indica, fruto aqui de alguma ineficácia do ponto de vista ofensivo. O Porto, mesmo na primeira parte, acabou por desperdiçar ali 2 ou 3 oportunidades flagrantes de gol. Lembro-me, por exemplo, o lance do William Gomes na cara do Arruabarrena, que faz uma grande exibição no Dragão, mais uma vez, e o William poder ter inaugurado aí o marcador. Mesmo o PP logo a seguir também tem um lance que está isolado na cara do guarda-redes e acaba por definir mal. Depois, na segunda parte, foi uma avalanche ofensiva da nossa equipa. A equipa estava mesmo com fome de baliza, com fome de golo, com fome de vitória, e foi com tudo para cima do adversário. Marcou um, não valeu; marcou o segundo, não valeu. À terceira finalmente valeu, e o Gabriel Veiga abriu e muito bem o marcador, depois de uma fantástica jogada do William Gomes, que faz uma grande exibição ontem, é coroado o MVP da partida. Acho que esse prémio poderia ter sido entregue a vários jogadores, tal foi a qualidade que nós apresentamos na noite de ontem, mas acho que ficou bem entregue ao William. E depois o Porto, obviamente, que acaba com 1-0 por não ser tão incisivo na busca do segundo golo, como é habitual, acaba por gerir o jogo à sua forma, sem bola, mas continuou sempre muito atrevido nas saídas para o ataque, e repetiram-se as oportunidades
para fazer o segundo, que acabou por ser concluído pelo Borja, numa grande jogada coletiva, uma fantástica jogada coletiva. O Foco do Porto, nas suas redes sociais, já partilhou hoje essa jogada. Isso tem sido tremendamente partilhado nas redes sociais, no X, e portanto é uma jogada fantástica. Quem não viu ou quem não viu com atenção, aconselho a ver, principalmente àqueles que muito, não tanto os portistas, como é óbvio, mas aqueles que estão sempre a criticar a qualidade do jogo do Porto, deitem os olhos nessa jogada e nesse golo fantástico, concluído e marcado pelo Borja Santos. E depois, ainda a seguir, ainda podemos ter feito o terceiro numa jogada em que o Vitor Fraulo de pé esquerdo quase faz o golo. Portanto, acho que foi uma exibição de mão cheia do Porto, uma vitória importante numa jornada em que se discutia a liderança e que nos deixa com 9 pontos, com 0 golos sofridos, 6 marcados, e já com olhos postos na próxima jornada em Viseu. Já vamos falar um bocadinho sobre esse, sobre esse jogo, mas de destacar claramente a melhor exibição da época e um crescendo da qualidade apresentada pelo Foco do Porto. Obviamente que essa qualidade e essa subida de nível não acarreta uma alteração estrutural àquilo que é a matriz do jogo do Porto. Isso acho que continua plenamente presente. Acho que isso é completamente identificável, é algo que já vem da temporada passada. Nós vemos o Porto a jogar e uns podem gostar mais, outros podem gostar menos, uns podem achar mais atraente, outros podem achar menos atraente, mas a verdade é que aquela equipa, aquele jogo tem claramente a marca Farioli. É absolutamente inegável, é uma equipa que permite muito pouco aos adversários. É verdade que não é extremamente exuberante em muitos momentos do jogo, mas é tremendamente eficaz, e isso foi comprovado a época passada com a conquista do título nacional. Este ano vamos com 9 pontos, melhor era impossível, e portanto é fazer votos que continuemos nesta senda vitoriosa e que isso seja culminado com mais 3 pontos no próximo sábado em Viseu. Obrigado, Pedro. Passo agora a ti, não tendo nada a acrescentar aos comentários do Pedro, a ti, Nuno Sá, muito boa noite, bem-vindo. Os teus comentários acerca da terceira vitória em 3 jogos do Futebol Clube do Porto. Olá Pedro, Carlos, olá Pedro Ferreira, olá também para quem nos está a ouvir neste grande dia em que passamos para primeiros classificados de forma isolada, ou melhor, nós nunca deixámos de ser primeiros classificados, não passamos, não subimos na classificação, mas começamos a deixar o pelotão para trás, o que é sinal que é um bocado difícil encostarem ao nosso ritmo. Isto é um simbolismo ao ciclismo, mas acaba por acontecer isso, porque o nosso ritmo, não só na tabela classificativa como no próprio jogo em si, não é para todo. E isso mostrou-se ontem, porque nós tivemos uma primeira parte em que a equipa foi muito agressiva na troca de bola, tentar encontrar os espaços. Conseguiu encontrar esse espaço, mas fomos muito ineficazes. Eu estava com muito receio, porque pedi nós a mandar bolas opostas, já foi na segunda parte, mas visto, por exemplo, na primeira parte nós a falharmos gols cara a cara com o Arroa Barrena, e nós já sabemos, se o Arroa Barrena abre o livro, depois vai ser muito difícil. E eu estava sempre a dizer isto vai correr mal, porque estamos a falhar golos isolados, nós vamos precisar destes golos e nós vamos ter, mas a verdade é que não correu mal e na segunda parte o Arauca não aguentou. Eu acho que o ritmo do Porto não foi superior. O que aconteceu é que nós estávamos a imprimir um ritmo tão agressivo que o Arauca já não tinha pernas na segunda parte e nós com o mesmo ritmo começaram a aparecer os buracos. E o que fez com que fosse mais fácil chegar à baliza e do número de vezes que nós chegamos e do número de gols que nós falhamos, algumas entraram. Entraram 4, o árbitro só quis que fossem 2, mas do árbitro eu falo já aqui um bocadinho, eu vou falar em particular. Eh, eu aqui divido as duas partes como se estivéssemos num concerto. A primeira foi preciso carregar o piano e a segunda foi para tocar um Chopin. Foi isso que aconteceu. Porque, na realidade, para termos uma grande melodia é preciso muitas pessoas trabalharem por trás e os nossos jogadores trabalharam e conseguiram fazer, como disse o Pedro e bem, um jogo, ou melhor, tu, Pedro Campos, disseste também que foi o jogo com grandes recordes desde o tempo que o Arioli chegou. É um jogo que tem muitas oportunidades, teve bolas opostas, teve muitos cantos, teve, como eu disse, golos anulados. E teve um Gabriel Veiga fantástico, um Fraúl que limpou o campo todo, um William que sempre a tentar desequilibrar num para um André Silva que
pode muita gente não ter percebido, mas o trabalho que ele teve na primeira parte foi fundamental. Era ele que vinha buscar, arrastava as defesas e conseguia dar aquela linha para os médios e para os centrais conseguirem passar para alguém. Aliás, o segundo gol, o primeiro gol do Porto, perdão, é isso que acontece. É ele que vem buscar a bola, toca para o William e depois consegue dar espaço ao William para correr pelas suas costas. E outro que também teve muito bem foi o Zaidu, que teve muito intenso do lado esquerdo. O Zaidu teve alguns problemas de intensidade na época passada, mas parece que agora está a conseguir garantir o jogo inteiro, que é muito importante num jogador que faz da rotação a sua principal arma. E foram 250 jogos do Diogo Costa, o nosso Mister Clean Sheet, que mais uma vez não sofreu golos. São três jogos a ganhar por 2-0, três jogos que fomos incontestavelmente superiores aos nossos adversários. E mesmo com uma arbitragem que foi uma arbitragem daquelas chatas, provocadoras, porque não falo só. Eu acho que podemos discutir os lances dos gols anulados, mas eu tenho a certeza que eh, outro árbitro, com outro, ou o mesmo árbitro, com outras equipas em campo, muito provavelmente a decisão poderia ter sido diferente, porque eu acho que são lances de interpretação que, no caso do Porto, acabam por interpretar sempre ao mesmo lado. Mas uma coisa que me irritou profundamente é que toda a gente percebe, e como eu estava a dizer, que o ponto nevrálgico do nosso esquema é o espaço, ou o aproveitamento do espaço que é dado atrás do seis adversário. E o Sr. João Pinheiro estava lá sempre. O Sr. João Pinheiro estava a fazer marcação a todas as descidas do André Silva, todas as subidas também do Pablo Rosário, todas as compensações do Gabriel Veiga e do Frollo, ou seja, quando um tinha a bola, o outro ia procurar espaço e estava lá, encontrava, batia no João Pinheiro. Isto não era a bola, era o jogador. Os próprios extremos também, quando recuavam, batiam no João Pinheiro. E das duas, uma, ou o João Pinheiro estava a fazer aquilo de forma propositada, ou então não está em forma. E se não está em forma, não pode arbitrar um jogo destes. Porque a pior coisa que acontece ou melhor, a pior coisa que um árbitro pode fazer é estorvar. E o João Pinheiro estorbou muito, estorbou nas decisões, mas isso, pronto, é o critério dele, ele que se entende, ele que se tiver mais notas depois pode enviar os e-mails para alguém para fazer chegar ao Benfica para ver se melhora a nota, isso pelo menos foi comprovado e foi dito por ele em tribunal, em frente ao juiz que o fez, ou seja, isto não é zunzuns da internet, não é X, não é programas da CMTV, isto foi mesmo dito pelo João Pinheiro em frente a um juiz, é, mas há uma coisa que ele não pode fazer, que é estorvar o jogo. E o que e ele passou o tempo todo a fazer isso e é uma das formas mais feias de condicionar, porque muitas vezes nós temos que jogar contra o antijogo adversário. Eu acho que é das primeiras vezes que nós temos que jogar também contra o antijogo do próprio árbitro. É como eu digo, se não está em forma, ceda o lugar a outro, que vá a correr, que vá a treinar e depois quando estiver em forma que volte, porque o árbitro tem objetivamente a intenção de ser um elemento neutro. E, e o João Pinheiro não foi neutro. Não foi neutro em todos os aspectos do jogo, infelizmente. Mas pronto, foi um grande jogo, uma grande vitória, um grande estádio, isso é muito importante referir, um grande estádio num dia em que choveu torrencialmente. E estamos no nosso lugar, sozinhos, e muito importante também com a baliza 10. Nós podemos olhar para os nossos adversários, e vamos falar mais à frente, estão 7, estão 5, estão 4, estão 3, estão 8, estão o que for preciso. Os ataques ganham os jogos, mas quem ganha campeonatos é a defesa, e nós ganhamos o campeonato ano passado na defesa, eu espero que este ano assim continue. Obrigado, Nuno. Pedro Ferreira, tens aí algo mais a acrescentar à análise ao Futebol Clube Porto Aroca? Não, Por favor. queria só dar aqui uma palavra sobre a arbitragem do João Pinheiro. Bem, o João Pinheiro é um bocado difícil comentar isto porque é um bocadinho inacreditável como é que o João Pinheiro supostamente é o melhor árbitro português e é o árbitro português que anda em andanças de Ligas dos Campeões, de campeonatos do mundo, e portanto acho que isso é um bocadinho ilustrativo daquilo que é a realidade da arbitragem em Portugal neste momento. Bem, o João Pinheiro, mais uma vez, e isso infelizmente é bastante comum, foi o pior elemento em campo. Pá, como o Nuno disse, e bem, o João Pinheiro, só a sua postura em campo, acaba por irritar os jogadores, acaba por irritar as bancadas, irrita toda a gente, está à frente da bola, vai contra jogadores,
para o jogo quando não deve parar, vem ao banco dar cartões, quer ser o protagonista e não há um jogo que o Sr. João Pinheiro atualmente apite em que não haja confusão, em que não haja sururus, em que não haja barulho. Nós temos o exemplo no Campeonato do Mundo, quer dizer, o Sr. João Pinheiro foi apitar uma Argentina-Suíça e ia dar um cartão amarelo ao Paredes sem que ele tivesse tocado no jogador da Suíça e depois lá teve que ir ao vídeo-árbitro, fazer aquela figura ridícula de ver que tinha mostrado amarelo a um jogador que nem se aproximou do jogador da Suíça e com isso depois expulsou o Suíço por segundo amarelo. Aquele lance é absolutamente ridículo. É uma atestado de incompetência àquilo que é o trabalho do João Pinheiro em campo. E o João Pinheiro é um árbitro, é fraquíssimo, é péssimo, é horrível. E vou-vos dar aqui mais um exemplo. E eu até estou à vontade, porque eu acho sinceramente que o golo é bem anulado, o golo do Kiwior, porque no cruzamento do PP o André Silva está fora de jogo e efetivamente faz a jogada e interfere na ação do defesa. Portanto, ponto assente, não acho que tenha havido um erro de arbitragem nesse lance. Agora, há um erro de explicar às pessoas e ao estádio aquilo que foi marcado, porque ninguém percebeu, nem quem estava a comentar o jogo percebeu, nem qualquer pessoa percebeu o que é que tinha sido marcado. As pessoas ficaram a achar, e os próprios comentadores acharam, que o fora do jogo tinha sido marcado pelo André Silva se ter baixado no momento em que o Kiwior remata. E não foi isso que aconteceu. E, portanto, o Sr. João Pinheiro só tinha, em primeiro lugar, como era um lance de interpretação, o vídeo-árbitro, que era o Sr. Manuel Mota, portanto, essa estrela, essa vedeta da arbitragem, devia ter chamado o Sr. João Pinheiro. Porque como era um lance de interpretação, não é factual, o Sr. João Pinheiro devia ter que ir ver as imagens e tomava ele a decisão. E eu acho que ele tomaria a decisão, que era a decisão de anular o golo, que volto a dizer, para mim é correta. Mas o Sr. João Pinheiro, em vez de dizer aquilo que disse no momento em que anunciou a decisão, em que ninguém percebeu nada, ia lá e explicava o que tinha marcado. Houve cruzamento, no momento do cruzamento, o jogador 19 está fora de jogo, faixa a bola, interfere na ação do defesa. Estava claríssimo, toda a gente tinha percebido. Mas não, o Sr. João Pinheiro se diz aquilo, o jogador 19 está em adiantado na fase de ataque. Ninguém sabe ninguém percebe o que é que isto quer dizer, ninguém percebeu nada, é ridículo. E isto enerva os jogadores, enerva o público, enerva toda a gente, os próprios comentadores não percebem, ninguém percebe, é horrível. O Sr. João Pinheiro é muito, muito fraco. Mais uma vez, ontem foi a prova da sua incompetência para dirigir jogos de futebol a este nível e ainda assim, aos 90 minutos, o estádio prestou-lhe uma homenagem ligando as lanternas do telemóvel, que foi a forma de iluminar o Pinheiro. Portanto, com as lanternas dos telemóveis, fez-me lembrar o Pinheiro de Natal com as luzes ligadas, porque só dessa forma é que o Pinheiro está iluminado, porque ele está muito apagado. O Sr. João Pinheiro, mais uma vez, foi o pior elemento em campo e nem vale a pena estarmos aqui a recordar-nos da anedota da época passada, que foi aquele Santa Clara Sporting para a Taça de Portugal, em que o Sr. Pinheiro teve 12 minutos à espera de uma indicação do vídeo-árbitro, absolutamente ridícula, para marcar um penalti, supostamente sobre o Yulman, e abre aqui o parênteses, aparentemente esse jogador acho que já faz grandes penalidades, ou pelo menos elas já são assinaladas, segundo consta, e portanto o Sr. João Pinheiro vai ao vídeo-árbitro ao fim de 12 minutos nesse lance ridículo e não tem a coragem de não marcar aquilo que não era, e marcou esse penalti a favor do Sporting, que permitiu ao Sporting ter seguido em frente na competição. Portanto, acho que isso é paradigmático da incompetência do Sr. João Pinheiro, volto a dizer, para dirigir jogos de futebol a este nível. Sublinhando, Pedro, se me permitem, há lá um lance perfeitamente caricato em que ele penso que corta um contra-ataque do Aroca, ou seja, chocando contra o jogador do Aroca, um contra-ataque ainda sem perigo nenhum, note, e depois dá a bola ao Futebol Clube do Porto. Portanto, isso diz bem da qualidade. Obviamente devia ter É dado horrível. a bola ao jogador do Aroca, como é óbvio, mas ainda cometeu um erro sobre um erro, que foi dar a posse de bola ao Futebol Clube do Porto, mas ok, continuamos a ter que ser muito melhores para ganhar e pronto, com árbitros incompetentes ou sem serem incompetentes, estamos a fazer o nosso trabalho e se assim continuarmos, penso que chegaremos ao bicampeonato. Se mais nada a acrescentar da vossa parte, avançamos então para o ponto número 2 da noite de hoje, que é a deslocação do Futebol Clube do Porto ao recém-promovido Académico de Viseu. E aqui permita-me também fazer um comentário, não sobre o jogo em si, porque o Porto terá a obrigação de ganhar, essa parte se calhar vou deixar mais para vocês, mas sobre um facto caricato, é que só vão poder estar 345 adeptos do Futebol Clube do Porto no estádio, de acordo com o Académico de Viseu, o que equivale à população de Torrejoncillo del Rei, que é uma terra que está a contratar pessoas para colocar lá habitantes. Isto, factualmente, tanto
O Fontelo tem capacidade para 6.912 espectadores, 5%, que é o que supostamente o Viseu dá 345 adeptos de Futebol Porto. Ora, se o Viseu tem 2.018 sócios, sobram, números redondos, 4.900 lugares. Portanto, e nós só temos direito a 345, já estamos a meter medo, sabe-se lá o que andará aqui por trás, mas eu penso que não é forma de cativar gente para o futebol, não é desportivismo de um recém-promovido, é tudo menos futebol e alguém tem que pôr mão nisto, independentemente dos regulamentos, não sabe. Começo por ti então agora, por favor, a antevisão da deslocação do Futebol Clube do Porto ao Fontelo. Quando chega a esta altura, no final daquela que é considerada a silly season, ainda estamos dentro da silly season e é o prolongamento. Eu recordo que no ano passado, não sei se foi nesta altura, mas foi próximo, tivemos aquele monumento à estupidez que foi a questão da Feira das Colheitas e do que levantou em Arouca. E agora estamos a ter esta questão também no Académico de Futebol Clube do Porto, porque eu acho que um clube mais pequeno ganha dinheiro nestes jogos. Ganha a época, muitas vezes ganha a própria época nestes jogos. Porque é estes jogos que lhes vai permitir conseguir ter ali um volume de dinheiro a entrar. Que nos outros jogos isso não vai acontecer. Tudo bem, nós sabemos que os bilhetes não pagam grande coisa, mas é sempre uma ajuda. E o facto de estar com esta atitude só demonstra que, bem, se calhar o produto deles não é o estádio, o produto deles é a televisão. Não sei se é a forma mais correta, até de cativar gentes da terra, porque podem ir ver o jogo e até se apaixonar pelo Académico de Viseu. Podem ir ver o jogo pelo Futebol Clube do Porto e ficar ali com o coração também pendurado no Académico, mas eh, se querem ter o estádio vazio, não vão ter, porque os preços vão acabar por ir para o Porto, de uma forma ou de outra, os adeptos vão acabar por comprar e nós vamos ter muitos adeptos do Porto, apesar do próprio Académico. Ah, Quanto à equipa do Académico, eu acho que eles fizeram um excelente jogo na Madeira, empataram, mas chegaram muito rapidamente aos 2-0 e até fizeram o 3-0, mas o Clóvis estava 10 centímetros fora do jogo e a bola acertou-lhe. O último gol do Marítimo é já mesmo no fim do jogo, com um penalti muito concedido pelo Setil, que até estava a ser dos melhores jogadores em campo. E é engraçado que este jogo teve dois gêmeos, um de cada lado. Um deles era o Romano Correia, que já jogou connosco, e o Marítimo, e o António Correia, que estava no Académico de Viseu. Da equipa deles, o Clóvis é sempre o Clóvis, é daqueles que se não marca, quase que marca. O Messem é um pêndulo da equipa e nota-se quando não está em campo. E notou-se contra o Marítimo, quando ele saiu, a equipa esfrangalhou-se toda. E eu acredito que vai ser um jogo duro, um jogo muito físico. E a parte física acho que vai ser mais importante do que a própria técnica. Ou seja, eu acho que os nossos jogadores vão ter que estar em muito boa forma para sair de Viseu com a vitória. E nós vamos ter mesmo que ter ali os nossos meio-campo a correr muito, 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 porque o meio-campo deles também corre mesmo muito. E se o treinador do Viseu conseguir puxar a equipa para trás, então nós vamos ter que correr mesmo muito, muito, muito. E por isso é que eu espero que os nossos jogadores e os que entrem estejam mesmo em grande forma, porque se isso não acontecer, vamos ter muitas dificuldades. E também acredito, como disse anteriormente, que vai haver muito portista nas bancadas, apesar do académico. Obrigado, Nuno. Endereço a palavra agora a ti, Pedro, para uma antevisão ao que pode ser a deslocação do Futebol Clube do Porto a Viseu. Olha, antevejo um jogo complicado contra um recém-promovido. O Académico de Viseu já não estava na Primeira Liga há muitos anos e regressa ao primeiro escalão e regressou logo, como todos sabemos, na primeira jornada, roubando pontos a um dos candidatos ao título. E, portanto, acho que logo por aí estamos a falar de um bom cartão de visita de uma equipa que poderá apresentar vários problemas à equipa do Foco do Porto. Acho que o Nuno identificou aqui vários, desde logo o André Clovis, que é um excelente ponta de lança, portanto é um avançado com veia goleadora, é um jogador pulsante na frente e acho que é um atleta que tem feito uma evolução muito, muito considerável no Académico de Viseu. Na altura foi um investimento que a equipa viziense fez, considerável para a realidade daquilo que é o Académico, e o médio alemão, o Melsungen, penso eu, não sei agora pronunciar o nome, mas Nuno, ajuda-me. Messeguem, acho que é Melsungen, Messeguem, sim. isso mesmo, esse centrocampista do Académico, que é um jogador, acho eu, acima da média daquilo que é a equipa do Académico, acho que é um jogador E os sinceramente. dois, ele e o Setil, são muito bons.
Sim, Os sim, dois. sim. Acho que são 2 jogadores, acima da média do Académico, acho que são jogadores para outros voos e para outras realidades, e acho que, isso somado mais a questão do relevado, eu vi o jogo Académico de Viseu Santa Clara no Fontelo e o relevado do Fontelo parece-me que está ali um Municipal de Coimbra em potência, daquilo que eu vi, está ali um Rico Arial, não sei como é que vai estar no sábado, mas nesse jogo estava mesmo muito mal. Vamos ver se há alguma evolução positiva nesse sentido, mas duvido muito. Acrescido a uma Acrescido semana de chuva. Pois, ainda por cima uma semana de chuva, portanto, acrescida a essa realidade, espera-se dificuldades para a nossa equipa, mas eu acho que o Futebol Clube do Porto, sendo o campeão nacional, sendo líder isolado do campeonato, tem que se valer desse estatuto, tem que ir para cima do académico e tem que ganhar o jogo e tem que somar mais 3 pontos, independentemente daquilo que são as adversidades. Vamos ver se existem sinais positivos do Oscar Pietruszewski e do Martim Fernandes, que estão ainda a recuperar de lesões, era interessante poder contar com algum deles nesta partida, e estou a contar com um jogo difícil, mas estou a contar com uma vitória do Foco do Porto. Relativamente à questão da bilhética, eu tenho uma ideia ligeiramente diferente da vossa, do ponto de vista em que eu até aceito e admito que o Académico possa querer que o estádio esteja com adeptos do Académico de Viseu. Acho que isso é perfeitamente legítimo, sinceramente. Acho que se o Académico acha que vai conseguir encher o estádio com adeptos seus, acho que é perfeitamente legítimo dar aquilo que é a quantidade legal de bilhetes para o Foco do Porto. Não vejo nisso um escândalo, nem vejo nisso um problema e acho legítimo. O Porto também só dá 5% dos bilhetes aos clubes que vêm ao Dragão e, portanto, se a equipa da casa acha que vai ter o estádio os outros 95% com adeptos seus, acho isso pacífico e normal, é o que é. Agora, o que é verdade e o problema é esse, é que eu tenho a certeza absoluta que quando for o Benfica, ou o Sporting ou o Fontelo, boa parte dos sócios do Académico de Viseu não vão estar com a camisola do Académico, nem com o cascol do Académico, mas vão estar com o cascol do Benfica e vão estar com o cascol do Sporting, porque o verdadeiro problema é esse, é que as pessoas são do Académico de Viseu ou são do Tondela, ou são do Alverca, ou são do Estrela da Amadora, ou são do Moreirense, ou são do Gil Vicente, quando vai lá o Foco do Porto. Quando vai lá o Benfica, principalmente o Benfica, ou até o Sporting, estão com as camisolas do seu verdadeiro clube. E eu não duvido que isso poderá acontecer em Viseu quando lá forem os nossos rivais, que é os sócios do Académico de Viseu, aí vão aparecer com a camisola do Benfica e do Sporting. Mas pronto, é o que é. eh, e evidentemente, e aí concordo convosco, se efetivamente não houver essa procura por parte de sócios do académico aos bilhetes que sobram, acho que o Foco do Porto, com os seus adeptos, vai conseguir encher o estádio com grande facilidade e, portanto, e até encheria mais se mais lugares houvessem, e, portanto, estou a contar com um grande apoio ao Foco do Porto, não vai ser por causa do apoio que o Porto vai claudicar em Viseu e, portanto, reiterando, o jogo também é um sábado às 6 da tarde, um bom dia, uma boa hora. O tempo aparentemente nesse dia já há de estar melhor, embora que a semana prometa ser chuvosa, e espero que possamos sair de Viseu com a liderança reforçada e com 12 pontos na bagagem. Também é a minha esperança, também é a minha fé e penso que vamos convictamente seguir na senda das vitórias, e somar 12 pontos em 4 jogos, já no próximo sábado. Bom, resta-me agora passar para o terceiro tema, e efetivamente já temos tema para falar, transferências no Futebol Clube do Porto. Mora na Roma, finalmente, depois do longo folhetim da imprensa, depois da proteção à uma hora depois de tudo o que se disse, nos pasquins lisboetas, efetivou-se a saída do Mora, que inclusive hoje já foi titular pela Roma e, na minha ótica, um excelente reforço, uma excelente notícia, a entrada ou o regresso do Seiko Fofana, que não posso chamar-lhe um regresso porque se viram as páginas nas redes sociais do jogador, ele nunca saiu do Futebol Clube do Porto. Fica-nos só a faltar, de acordo com o que temos falado aqui, se calhar um ponta de lança, um 9 e eventualmente um lateral esquerdo, mas Pedro Ferreira, o que tens a dizer sobre a saída do Rodrigo Moura e a entrada do Fofana, para já o que temos confirmado à data de 24 de agosto. Sim,
Pronto, a saída do Rodrigo Moura, Pedro, acho que já tinha sido aqui perspectivada desde praticamente do primeiro programa, portanto, parecia-me evidente que essa possibilidade era forte, que o Rodrigo Moura poderia sair do Foco do Porto, fruto dos motivos que já foram elencados aqui, ou seja, em primeiro lugar, e eu disse isso desde, penso eu que desde o primeiro programa, o Futebol Clube do Porto necessitava de uma venda, e uma venda, quando digo venda, é uma venda volumosa, com substância, com muitos milhões de euros, para poder ao Porto ter folga para atacar o mercado e para reforçar alguns setores do seu plantel. E daquilo que era a realidade do nosso plantel e dos nossos jogadores, acho que o Rodrigo Moura encabeçava aqui essa lista de jogadores a transferir, fruto do facto de não ser um jogador titular indiscutível, não ser uma primeira opção e, portanto, parece-me legítimo esse argumento. Depois, obviamente, que podemos abordar o facto de eventualmente o Rodrigo Moura poder ter tido outro tipo de utilização, poder ter tido outro tipo de destaque na equipa, isso é legítimo, isso é uma longa conversa e eu concordo em parte com algumas das críticas que são feitas nesse sentido, mas temos que nos reger aos resultados e ao pragmatismo de termos sido campeões nacionais, de o Farioli ter pegado numa equipa absolutamente desfeita, depois de uma época terrível, uma das piores da nossa história, ter construído com muitos reforços e com muito investimento, é verdade, mas ter construído um plantel campeão nacional, um plantel que dá garantias e, portanto, acho que acima de tudo o coletivo tem que prevalecer e o Rodrigo Moura nesse sentido e não sendo primeira opção, acho que era claramente aqui o jogador preferencial a ser transferido. São 25 milhões de euros agora, vão ser 25 milhões de euros à frente garantidamente, é um negócio de 50 milhões de euros, é o negócio gerador da maior mais-valia de sempre na história do Foco do Porto, é também a maior compra da Roma, o que também diz bem daquilo que é a esperança que depositam no Rodrigo e, obviamente, desejar tudo do melhor para o Rodrigo Moura. O Rodrigo Moura é um jogador excepcional, é um miúdo fantástico, é um jogador das nossas escolas, fez o seu percurso praticamente inteiro na formação do Foco do Porto, será sempre um de nós, será sempre um portista, será sempre uma grande referência para tudo aquilo que são os portistas e também todos os jovens que crescem e que começam a jogar nas nossas escolas, na nossa formação, desejar-lhe obviamente os maiores sucessos na Roma, desde que obviamente isso não colida com aquilo que é o sucesso do Foco do Porto, porque isso está acima de tudo e de qualquer individualidade. Passando para a questão do Fofana, embora não exista ainda o negócio não seja oficial, portanto nós estamos a gravar segunda à noite, neste momento aquilo que se sabe é que em princípio o Fofana chega amanhã ao Porto para assinar pelo Foco do Porto, e portanto isso estamos a comentar ainda essa possibilidade, não algo oficial, acho que é importante isso ficar claro. Acho que é um excelente reforço, acho que o Fofana, a época passada, durante o período que cá esteve, foi uma grande mais-valia na conquista do título nacional, entrou ali como uma luva no nosso plantel, foi muito importante na fase final da temporada e acho que todos ficamos com aquela vontade que o Fofana pudesse continuar connosco. Tal não foi possível no momento inicial, como sabemos, o empréstimo terminava a 30 de junho, portanto, ele nessa data teve que voltar ao Rennes. O Fofana, não nos podemos esquecer, tem contrato com o Rennes até 30 de junho de 2029, portanto, são 3 anos de contrato. O Fofana oferece um salário neste momento que, na sua totalidade, creio eu, seria o segundo jogador mais bem pago do plantel do Porto, atrás do Diogo Costa, e portanto isso acarretava aqui um esforço financeiro muito grande e portanto percebe-se que tenha havido aqui este, digamos, compasso de espera para que se pudesse negociar com o Rennes e se pudesse encontrar aqui uma boa solução para o Fofana regressar. E a solução que tem sido noticiada, vamos ver depois se isso se concretizar no comunicado oficial, se é mesmo assim, mas se é efetivamente aquela solução que está a ser noticiada, que é um empréstimo sem qualquer taxa de empréstimo, portanto, sem qualquer custo para o Foco do Porto, e o Fofana ter o salário integralmente pago pelo Foco do Porto, mas apenas a 60% daquilo que
era o valor do seu salário no Rennes, eu parece-me um negócio excelente, parece-me um negócio muito bem conseguido. Acho que ter um jogador como o Fofana durante uma temporada, sem pagar qualquer taxa de empréstimo e estar-lhe a pagar um salário que há de rondar os 2 milhões, 2 milhões e qualquer coisa de euros, não me parece nada descabido, parece-me algo extremamente interessante. Obviamente que todos gostaríamos de ficar com o Fofana para nós, mas para isso teríamos que o comprar ao Rennes. O Fofana já tem 32 anos, obviamente que depois não ia gerar qualquer mais-valia fruto da sua idade. Acho que face às circunstâncias, é um excelente negócio, é com uma relação custo-benefício muito boa para o Foco do Porto e como tal espero que isso se concretize, espero que o Fofana possa de jogar no Foco do Porto a temporada inteira. Relativamente, e aproveitando, Pedro, reforçar aquilo que temos falado, acho que é importante o Foco do Porto fechar a contratação de um ponta de lança. Tem-se falado no Santi Giménez, o avançado mexicano do AC Milan. Aparentemente será essa a primeira possibilidade, a aposta número um do Foco do Porto. As negociações têm decorrido. O Milan aparentemente terá recusado uma primeira proposta do Porto. Espero que isso se concretize. Acho que era importante o Porto fechar um ponta de lança. Acho que era mesmo muito, muito importante. Se não for o Santi Giménez, que seja um outro que possa dar garantias, que possa trazer qualidade, que possa trazer golos, que isso é importante. E acho que a questão do lateral esquerdo, acho que também é evidente, também temos falado disto desde o início. Mantenho, acho que temos que pensar ir ao mercado por um lateral esquerdo, mas também, e acho que isso tem que ser uma condição obrigatória, transferir um dos laterais esquerdos que temos no plantel, e parece-me que aí à cabeça a prioridade número um seria transferir Francisco Moura. Acho que isso parece-me evidente e o ideal seria conseguir aqui um negócio com o Moura, nem que seja um empréstimo com uma opção de compra, não sei, uma venda. O Francisco Moura custou 5 milhões de euros, não foi nenhuma fortuna, mas acho que se conseguirmos aqui um valor que possa compensar e até pudermos ganhar aqui algum dinheiro com o Moura seria interessante, para depois conseguirmos um jogador para essa posição que nos faça aqui aumentar um pouco a qualidade na lateral esquerda. Obviamente que o Zaidu tem, e muito bem, cumprido nestes jogos, tem feito excelentes exibições. Ontem foi um dos exemplos. Quando eu disse que houve vários candidatos a MVP no dia de ontem, eu incluo o Zaidu nesse leque. Acho que o Zaidu tem estado mesmo muito bem e ontem acho que fez o seu melhor jogo nesta temporada. E portanto, mas independentemente disso, parece-me que o Francisco Moura neste momento, e fruto daquilo que foi a temporada passada, é fruto daquilo que é o contexto, parece uma carta fora do baralho. E sendo uma carta fora do baralho, acho que temos mesmo que a mandar fora. Quando digo mandar fora, é transferi-la e trazer uma carta nova para a lateral esquerda. Obrigado, Pedro. Concordo contigo. Na análise ao lateral esquerdo, assim, uma pequena retificação. O Fofana ainda não está a 100% no Futebol Clube do Porto, mas está quase. Quem está a 100% na Roma é o Mora. Nuno Sá, um pequeno comentário a estas duas transferências, uma já efetivada e outra muito perto disso, ao que consta. Amanhã poderemos já ter fumo branco sobre a entrada ou o regresso de Seco Fofana. Eu concordo com o que o Pedro disse. Na questão do defesa esquerdo, obviamente, já falamos muito sobre isso. Eu até falava na possibilidade de um central, e obviamente o ponta de lança também. Mas começo pelo Fofana, eu acho que vai ser fundamental. Ele o ano passado foi fundamental para o campeonato. Eu acho que este ano vai ser fundamental para a rotação da Champions. Vá, não podemos esquecer que este ano nós vamos ter Liga dos Campeões, são 8 jogos, são 8 jogos muito duros, que vão obrigar a que a nossa equipa esteja sempre em alta rotação, seja no campeonato, seja na Champions, e o Fofana permite isso. O Ang também o permite. Eu não sei se o Rodrigo Moura iria permitir na interpretação que o treinador tem sobre o jogador. Eu fiquei triste com a saída do Moura. Acho que qualquer portista fica triste quando um grande jogador sai, ainda por mais um grande jogador do nosso, da nossa cantera, digamos assim. Eh, mas é uma saída que é prevista, é uma saída que é merecida e era desejada. Era prevista porque o jogador não estava a ter o rendimento que ele próprio desejava e que nós também, como adeptos, desejávamos. É merecida porque o jogador já precisava, nesta idade, estar a jogar com mais regularidade, porque ele tem um potencial gigantesco. E estar a ser tapado por outros jogadores, estar a ser tapado por uma interpretação do treinador da sua posição, ou do seu estilo de jogo,
não é merecido para ele, então a saída é merecida para ele poder jogar e acima de tudo, lá está, o corolário é que ela era desejada por todos, era desejada pelo clube, porque o clube tinha que fazer uma venda, era desejada pelo próprio jogador, eh, só não era desejada por muita gente que andou aí a falar, que se falou de tudo, a transferência de Mora, desde os valores, desde o momento, desde o coitado do jogador, coitado da família, coitado do advogado dele ter que ir para a CMTV falar, coitado do agente dele, coitado de toda a gente. Eh, Menos coitado do presidente, menos coitado dos adeptos e menos coitado do treinador. E eu nunca vi tantos adeptos contrários, tantos comentadores preocupados com o jogador, ou que neste caso é um ex-jogador do nosso clube. Quer dizer, às vezes via, há uns anos atrás, eu lembro-me de casos como o Quintero, lembro-me de casos como o Iturbe, lembro-me de casos mais antigos até, do próprio Tiago Silva, quando ele foi para o Dinamo. Mas na realidade é que nós percebemos que as decisões do nosso clube com esta direção e com a anterior direção são tomadas com base na racionalidade e na exigência que são os valores do Porto, que exigência que trazem os valores do Porto, que dá. Que é ser mais competente que os outros, ou melhor, ser muito mais competente que os outros, gerir de dentro para fora e não de fora para dentro. Na realidade, a questão Mora foi só mais um ataque ao nosso clube. Farioli versus Mora. Farioli que não fala português. Farioli que fala da diferença do tratamento entre o Norte e o Sul. O nosso presidente que é uma versão pior do, Pinto da Costa, vá-se lá ouvir isto. A mim já me choca algumas pessoas dizerem que é mau por ser igual a Pinto da Costa, já vi outras pessoas a dizerem que ainda é pior, porque traiu e deixou de ser uma lefada de ar fresco, como tinha prometido no nosso futebol. Eu fiquei preocupado quando dizem que nós somos lefadas de ar fresco, como disseram há 3 anos quando estávamos na rua da amargura. Se dizem o contrário, se dizem que voltou o velho estado das coisas, eu acho que é excelente, significa que estamos a ganhar e que vamos continuar a ganhar. Ponto. E a saída demora. Não sei se é por 25, se é por 30, 50, pá, o que seja. Acho que era uma saída que é uma saída que faz todo sentido para todas as partes. Isto desejo o maior sucesso aos jogadores contra o Porto e espero um dia voltar a tê-lo cá. E quem manda é o treinador. O treinador é que faz a interpretação do sistema dele. E se há treinador que tem mostrado resultados, tem mostrado competência, tem mostrado consistência, é este. Eh, eu lembro de termos um treinador que nos meteu ao luxo a jogar atrás do avançado com 30 e muitos anos. E mesmo assim, ele decidiu que o luxo não fazia parte, não era o melhor jogador, o melhor para a equipa. E na altura o presidente concedeu isso, porque quem manda é o treinador. E o treinador trabalha pelo clube e para o clube. E se há coisa no Futebol Clube do Porto que se decide, ou melhor, se há coisa no Futebol Clube do Porto que é mandatório, e sempre foi, com a anterior administração e com esta administração, é a ligação direta entre o presidente e o treinador. O que está decidido por estas duas pessoas é o que prevalece, porque estão as duas orientadas no mesmo objetivo. Há outros clubes em que isso não acontece e por isso é que se tenta de equilibrar por baixo o, o, o Porto, ou não, quer-se encostar o Porto aos outros clubes, mas na verdade não é isso que acontece e daí a nossa classificação no campeonato. Obrigado, Nuno. Só um instante, Pedro, é que fique bem claro para todos os mais portistas e para toda a audiência que nos ouve, que nós nunca contestamos, por nunca, e penso que falo pelos três, a qualidade do Rodrigo Moura, porque que é imensa e é um jogador da seleção nacional, obviamente, e com a idade que tem muito potencial. Simplesmente questionamos, e como tu disseste, Nuno e Pedro, e bem, o encaixe da peça Rodrigo Moura no sistema tático Farioli, que são coisas completamente distintas. Não quer dizer que o jogador não tenha qualidade, não tem, perdão, não tenha o perfil que o treinador obviamente pretende para a forma de jogar atual do Futebol Clube do Porto e, como tu disseste e bem, Nuno, a prova de que ele sabe o que está a fazer são os resultados que tivemos ano passado e que continuamos a ter este ano e penso que continuaremos a ter até ao final da época. Pedro Ferreira, algum acrescento ou algum acréscimo que queiras fazer a este tema, antes de passarmos para o próximo?
Queria só acrescentar aqui algo que o Nuno também já foi abordando, que é este tema do Rodrigo Moura e da saída do Rodrigo Moura serviu aqui para que muita gente e muita comunicação social tentassem aqui plantar uma suposta guerra, um suposto desentendimento entre o presidente do Foco do Porto e entre o nosso treinador. E isso ficou por demais evidente, isso já tinha sido abordado também por nós a semana passada, que a forma como alguns jornalistas ou barra comentadores abordavam esta questão, a sua preocupação com o Rodrigo Moura, com o estado do jogador, com a sua suposta tristeza, em alguns momentos era de facto impressionante, e acho que o Farioli, repito, colmatou e abordou essa questão na conferência de imprensa da antevisão do jogo contra o Arouca. Falou 12 minutos sobre o tema, mas falou 12 minutos muito bem, foi absolutamente assertivo e claro nas respostas que deu e, obviamente, deixou também essa chega de que, e referindo-se mesmo à comunicação social do Sul, e bem, salte, portanto, para quem não sabe, para quem está tão incomodado com o facto do Farioli falar inglês, salto quer dizer Sul, é mesmo Sul que ele queria dizer, eh, estar a abordar este tema de forma tão carinhosa para o Rodrigo Moura é mesmo algo incrível de se ver, não diria único, mas quase. Portanto, nós percebemos qual é que foi o objetivo, percebemos perfeitamente qual era a intenção era abrir brechas aqui no Foco do Porto, na relação entre o André Vilas-Boas, na relação entre os adeptos, André Vilas-Boas e o Farioli, na relação entre os adeptos e o Farioli e os adeptos e o André Vilas-Boas, o nosso presidente, portanto isso foi por demais claro, por demais evidente, acho que o Farioli rematou muito bem essa questão e, portanto, aparentemente, e por aquilo que vimos às reações a essas declarações, portanto, houve muita gente a ficar incomodada, houve muita gente de facto a ficar incomodada com isso e acho que aconselho a quem não ouviu que ouça as declarações do Maniche na CNN, portanto no canal onde ele comenta, onde estava num painel de debate e onde todos os seus colegas de painel estavam a passar a ideia: este discurso regionalista, oh Maniche, pelo amor de Deus, não, também embarcas nisso, o norte com o sul, oh, por favor, Maniche, por favor. E aquilo que o Maniche disse foi claro e inequívoco. Eu joguei do Porto, eu joguei no Benfica, eu sei do que estou a falar. E qualquer pessoa que represente o Foco do Porto e que represente algum dos clubes de Lisboa, seja o Benfica, seja o Sporting, percebe e sabe que aquilo que o Farioli disse é verdade, a comunicação social é absolutamente parcial desse ponto de vista, desvaloriza tudo o que é feito por Foco do Porto, desvaloriza tudo aquilo que é feito pelos nossos atletas, tenta sempre criar atritos e guerras para nos estabilizar. Qualquer indivíduo, seja jogador, seja treinador, seja dirigente, seja funcionário, seja o que for, qualquer pessoa que trabalhe no Foco do Porto e que trabalhe no Benfica ou no Sporting sabe e sente que isto é verdade. Seja o Maniche, seja o Costinha, seja o Deco, seja o Paulo Ferreira, seja o Zé Mourinho, seja ele quem for, qualquer pessoa que passe no Porto e que passe em noutro dos dois sabe que isto é verdade, que o Foco do Porto é absolutamente discriminado. Isto vai ser sempre assim, nós já sabemos, mas não nos queiram que nós nos conformemos com isso, nós vamos sempre lutar contra isso, vamos sempre apontar isso, vamos sempre desmascarar essa desigualdade de critérios e, portanto, as palavras do Farioli doeram, é verdade, mas temos pena, lamentamos e obviamente o que eles gostavam era que o nosso treinador pronto, tivesse uma postura diferente, que fosse mais de encontro àquilo que é um discurso muito vigente para essas pessoas, para a comunicação social, mas lamentamos. Portanto, um treinador do Foco do Porto a Foco do Porto tem que ser um treinador com uma postura guerreira, com uma postura que desmascara aquilo que é uma verdadeira perseguição ao Foco do Porto e, portanto, Farioli muito bem nas declarações que teve antes do jogo com o Arouca, a rematar o tema e a pôr o dedo na ferida, algum sal até na ferida e percebe-se que isso tenha doído a muita gente. Sim,
sim, efetivamente eu aqui um pequeno à parte e um pequeno acrescento e um sublinhar do que é constantemente o ataque da imprensa sulista ao nosso clube, são as primeiras páginas dos jornais em que hoje reservaram 2 cantinhos, os jornais de Lisboa, à vitória do Futebol Clube Porto de ontem, sobre o Aroca, que cimentou a liderança no campeonato, dando destaque a uma entrevista de um balcão qualquer, da Zona Sul. Isso também me deixa um bocado, digamos que satisfeito, porque ao reservarem um cantinho pequeno é sinal que nós ganharmos, não é notícia e, portanto, é o normal logo, não merece destaque da imprensa sul. Até a Passemos então. publicidade da Dortmund, deixa-me só dizer isto, a publicidade que a Dortmund estava a fazer tinha mais espaço do que a vitória do Porto e a liderança isolada, Exatamente, por isso. exatamente, toda a razão e sabemos que é assim, mas a gente vive bem com isso enquanto o Porto for ganhando, portanto até podem só meter assim o Porto ganhou, pronto, não é preciso mais nada, porque nós sabemos e nós é que interessamos saber. Passamos então para o quarto tema, assim um breve sublinhado, só mesmo para enaltecer. As meninas vão fazer, o futebol feminino vai fazer a apresentação aos sócios com entrada livre no palco dos sonhos, no nosso santuário, o Estádio do Dragão, no próximo dia 30, no domingo, às 11 da manhã. Estamos na Primeira Liga, há expectativas sobre esta equipa. Pedro Ferreira, começo por ti, um breve sublinhado ao início da época, ou da pré-época, ou à conclusão de pré-época do futebol feminino em ano de Primeira Liga. Sim, existem expectativas, Pedro, naturalmente, uma equipa do Foco do Porto a apresentar-se à competição numa primeira divisão, tem que gerar expectativas e é o terceiro ano deste projeto do Futebol Clube Porto no futebol feminino. Tem sido um projeto com muito sucesso até o momento, não só pelas subidas, quer da terceira para a segunda, quer da segunda para a primeira, mas também com excelentes prestações na Taça de Portugal, como foi o caso da época passada, em que fomos à final no Jamor, e isso também, obviamente, deu-nos o passaporte para, nesta temporada, começarmos a época oficial disputando a Supertaça contra o Benfica, pronto, que tem sido o clube absolutamente dominador no futebol feminino, mas que esperemos que isso rapidamente mude. Nós já tínhamos falado aqui um bocadinho daquilo que tem sido a constituição do plantel até ao momento, até desde então tivemos aqui o acréscimo aqui de mais 3 jogadoras. Eu destacaria a contratação da Fátima Pinto, portanto, que é uma jogadora de 30 anos, uma jogadora extremamente experiente, já com muitos jogos e com muitos minutos na Primeira Liga, com muitos jogos também como internacional lá portuguesa, portanto é uma jogadora experimentada, uma jogadora titular da seleção portuguesa. Ela jogava atualmente em França e acho que é um excelente upgrade para o foco do Porto. Estou com muita fé nesta contratação da Fátima. A Fátima é uma centrocampista, uma jogadora que joga ali no meio-campo. Acho que vai dar aqui uma grande qualidade àquilo que é o jogo do Futebol Clube do Porto. Contratamos também a Milene Freitas, uma ponta de lança que é brasileira, jogava atualmente no campeonato principal dos Estados Unidos, portanto do futebol feminino norte-americano, já tinha tido uma passagem por Portugal no Sporting de Braga, é uma jogadora para o ataque, é uma jogadora ponta de lança, portanto vamos ver o que é que a Milene vai trazer para o Foco do Porto, esperamos que traga golos e porque bem precisamos. Dia 30 no domingo, às 11 da manhã temos o jogo da apresentação no Dragão. Vai ser uma boa oportunidade para vermos esta equipa a jogar, já num contexto diferente, num contexto de maior exigência, naturalmente, e também, obviamente, é um bom dia, um domingo de manhã. Esperemos que com a alegria de termos tido uma vitória no dia anterior em Viseu, como todos esperamos. Acho que é um bom dia para irmos ao Dragão, apoiar a nossa equipa feminina, apoiar as nossas meninas e, a partir daí lançar-nos para uma época positiva e, obviamente, dar aquele forcing extra para que na semana seguinte possamos ir a Viseu discutir a Supertaça contra o Benfica. Vai ser muito difícil, sabemos. Agora, também sabemos de uma coisa: a diferença já não é tão grande como era a temporada passada, isso que fique claro. Nós já não vamos
apresentar-nos com uma diferença tão grande como nos apresentamos no Jamor. A diferença nem existe, o Benfica é favorito, o Benfica é a equipa que tem mais chances de ganhar, digamos assim, mas já não tem tantas chances como tinha em maio passado, quando nos defrontou no Jamor. E, portanto, vamos com calma, vamos disputar o jogo, vamos para ganhar e no fim veremos. Na Taça de Portugal, o Benfica foi superior, é verdade, dominou o jogo, ganhou 2-0. O primeiro gol foi ali um bocadinho duvidoso, foi preciso ali uma mãozinha do árbitro. Pronto, vamos ver. Vamos ver agora nesta partida como é que vai ser e esperamos, como em qualquer competição em que for o Porto entre, em qualquer jogo, que o Porto possa trazer essa supertaça para o Dragão. Era bonito, era espetacular e era o arrancar para uma temporada de estreia na Primeira Liga da melhor maneira. Obrigado, Pedro. Sim, esperemos que em Viseu, mas com bem mais do que 345 espectadores ou adeptos do Futebol Clube Porto a apoiar a equipa, e sim, esperemos trazer a supertaça, mais um troféu para as nossas vitrines. Efetivamente, já não há tanta clivagem entre as duas equipas e também esperemos que o árbitro não seja o nosso amigo João Pinheiro. Não nos dá um breve comentário a este arranque mais em força, digamos assim, da época do futebol feminino. Eh, eu acho que, o jogo de domingo, merece ter um estádio bem composto, porque a equipa, pelo trabalho que fez nas 2 últimas épocas, merece isso, merece essa recepção, merece esse acreditar da parte dos adeptos e todas as pessoas que tiverem a disponibilidade de ir ao estádio que vão. É como o Pedro disse, é uma hora excelente, é um momento que pode para ir em família e, acima de tudo, é um momento em que nós vamos, dar aquela força que estas jogadoras vão precisar para uma época, que vão defrontar, equipas da Primeira Liga e vão defrontar essencialmente um adversário que é ultra dominante nesta competição e vão já fazê-lo na contra a Supertaça. Por isso todo o carinho tem que lhes ser dado, toda a força tem que lhes ser dada e este é o momento. E depois também, obviamente, no jogo da Supertaça. Eu recordo-me, para fazer aqui um paralelismo, que na época em que nós ganhamos tudo com o André Vilas Boas treinador, não ganhamos tudo, não ganhamos a taça da Liga, mas isso ficou para quem é quis. E nessa época nós estávamos a ter uma pré-época horrível. Acho que não ganhamos um jogo, então empatámos com a equipa B ou lá o que é que foi, quer dizer, uma coisa horrível. Mas o jogo para mim mais importante de todos, muita gente fala dos 5 ao Benfica, eu acho que o jogo mais importante de todos foi o jogo da Supertaça. E nós tínhamos tido estádio completamente cheio em casa há pouco tempo antes, no jogo da apresentação. Mas mesmo assim, os adeptos estavam muito, eh, estavam muito confiantes que as coisas pudessem correr bem, apesar da nossa comunicação social, porque vinha o rolo compressor do Jesus, vinha, nós íamos levar 5, íamos levar 6, até vou falar nisto depois a seguir. Mas a verdade é que nós chegamos à supertaça e pima, 2-0. E acho que esse foi o momento de clivagem contra um super Benfica, ultra dominador, um rolo compressor, um Benfica que era a melhor equipa da Europa na altura, e nós ganhamos e ganhamos tudo. E ganhamos tudo de forma incontestável. Porquê? Porque o jogo da Supertaça virou. Eu não sei se a equipa de futebol feminino vai ter essa capacidade, mas sei de uma coisa, o jogo da Supertaça é muito importante, não é só um jogo, é um jogo de arranque da época e o arranque da época é muito importante, especialmente contra um adversário que é o que há mais tempo domina a modalidade e o campeonato. Por isso, tudo o que for possível fazer para estas jogadoras conseguirem fazer um grande jogo na Supertaça, eu acho que todos temos o dever de o fazer. Eu ia salientar também a contratação da Fátima, porque esta equipa precisa de uma coisa, precisa de experiência, e a Fátima traz essa experiência, porque a verdade é que somos uma equipa recém-chegada à Primeira Liga e quando isso acontece, máxima experiência é pedida, é desejada e eu acredito que a época vai ser boa. Eu acredito que a época vai ser melhor do que nós próprios, com otimismo, esperamos. Obrigado, Nuno. Avançamos então na programação. Vamos passar, encerrado o capítulo do futebol sénior, para o futebol de formação. Os sub-19 continuam de vento em popa, vitória caseira sobre o Moreirense por 3-1. Os sub-17 viram adiado o jogo em Aveiro com o Beira-Mar para 9 de setembro, da jornada do campeonato, e os sub-15 golearam na final do torneio o Sporting por 8-0. À semelhança da semana passada, também tivemos os sub-17 a vencer um torneio internacional, o Geneva Cup, e por isso, quer os sub-17, quer os sub-15, ainda não tiveram competição oficial este fim de semana.
de destacar-vos, que a notícia, a esta hora, há minutos, o Futebol Clube do Porto B selou a sua primeira vitória no campeonato, portanto já nos davam mais uma vez como condenados, mas aí está, o trabalho, a raça, o querer e a vontade começarão a dar frutos. Vitória num campo difícil, como é o campo do Feirense. Peço-vos, não está começando por ti, um breve comentário aos resultados do futebol de formação neste final de semana. Olha, começando pela equipa B, é um resultado muito bom, como tu disseste, um campo muito difícil. E eu convido as pessoas a irem ver a equipa que o Porto utilizou, tirando o Melinichenko, é todos os jogadores que já estão aqui há muito tempo, são jogadores da formação, são miúdos. O Melinichenko também ainda é um miúdo, mas os restantes dão ao nosso clube, à nossa esperança, sinais muito positivos, porque foram ganhar ao Feirense e eu acredito piamente que esta equipa daqui vão sair mais jogadores do que têm saído ultimamente. E parabéns ao João Brandão por esta vitória e pela época que eu acredito que ele irá fazer. Quanto à formação, de salientar a conquista da Geneva Cup. E a Geneva Cup não é só um torneio de verão, é um torneio que teve o Genk, que foi a equipa na final, mas teve a Juventus e o Inter também, lá ao Barulho na Argentina. E a coça que os sub-15 deram ao Sporting, já tinham dado 4-1 ao Benfica, 8-0 a um, 4-1 ao outro. Eh, assim, nós nunca vamos ter a melhor formação do mundo, porque essa formação, as melhores formações do mundo andam de bom deck para baixo, mas nós continuamos a ganhar, é isso que importa. E a vitória do Sub-19, incontestável também contra o Moreirense, e aquele golaço na manca de livre, é uma coisa que quem não viu que vá ver, porque nós temos ali mesmo uma pérola e um diamante em bruto para trabalhar e que muito rapidamente ele vai passar para a equipa B, treinar com a equipa A e muito rapidamente vai ser mais um jogador que os nossos comentadores vão inicialmente falar mal deles, é que é um inadaptado, que não vai saber jogar, blá 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 blá. E quando for embora, ai Jesus, coitado do Porto está desesperado porque perdeu o seu melhor jogador. Não sei se vai acontecer, mas se acontecer, isso é um ótimo sinal. Por isso, bons resultados e muita esperança para o resto. Obrigado, Nuno. Pedro Ferreira, convido-te a ti a comentar os resultados do futebol de formação do fim de semana. Olha, foi um fim de semana 100% vitorioso, excelente para a formação do Foco do Porto. Começo pela equipa B, que ganhou há minutos na Vila da Feira. Eu estive a ver o jogo, vi a primeira parte, a segunda parte fui deitando o olho enquanto estamos aqui no telemóvel. Foi uma vitória totalmente justa da nossa equipa. A primeira parte foi muito boa, o Porto dominou por completo a partida, podia até ter marcado mais um ou outro golo. A segunda parte foi menos conseguida, mas ainda assim o Feirense pouco ou nada ameaçou, não criou nenhuma oportunidade de golo flagrante. O João Afonso pouco teve que fazer e o Porto conquista os primeiros 3 pontos na segunda liga, num campo, como disseste e bem, Pedro, tradicionalmente complicado, é sempre difícil jogar na Feira e seguimos o nosso caminho e a nossa trajetória, mais uma vez com uma equipa com muitos jovens, praticamente todos eles formados no Foco do Porto. Destaque para o golo do Martim Cunha, o seu primeiro golo como profissional, um bonito golo de cabeça, na sequência de um canto bem batido pelo Mateus Mido. O Martim, como deverão saber, teve uma lesão gravíssima na temporada passada, teve 7 meses afastado da competição, perdeu a temporada passada na sua totalidade, regressa agora à lateral esquerda da equipa B do Foco do Porto e está a entrar muito bem e culmina essa boa entrada com o gol da vitória de hoje, um bonito golo. É uma vitória importante para dar ânimo, para dar motivação, mas também para mostrar que estamos no caminho certo e que o caminho é este e que é para continuar e que as coisas quando estão a ser bem feitas e quando existe qualidade e existe capacidade, existe vontade, existe raça, os resultados vão acabar por aparecer e acho que o Porto vai cumprir plenamente os seus objetivos nesta temporada de segunda liga com a sua equipa B. Destaco também a titularidade e os primeiros minutos nesta temporada do Cardoso Varela. O Cardoso Varela, como sabem, é um jogador de produto da formação do Foco do Porto, uma das grandes esperanças que o Foco do Porto tinha na sua formação, um jogador ali da geração do Rodrigo Mora, inclusive teve em grande destaque naquele europeu de sub-17 que Portugal acabou por perder na final contra a Itália. O Cardoso Varela fez, creio, 4 golos até nesse europeu. O Cardoso Varela, pronto, como sabem, teve aqui um desvio, alguma responsabilidade sua, mau aconselhamento, empresários
preservavam antes o seu bem do que o bem do atleta, portanto, infelizmente andou aqui por uns tempos perdidos na Croácia. Ainda assim, enquanto andou na Croácia, teve a oportunidade de estrear pela primeira equipa do Dinamo Zagreb, foi campeão nacional croata, fez 8 jogos na Liga Europa, marcou um gol na Liga Europa e, portanto, mesmo tendo desaproveitado de certa forma algum do tempo, a verdade é que também foi acumulando alguns minutos, alguma experiência em contexto profissional e, portanto, é com bons olhos que eu vi a estreia dele no dia de hoje. Acho que é um atleta com um enorme potencial. O Cardoso Varela, pá, lembro-me do Cardoso Varela na formação, no sub-17 Foco do Porto, era uma máquina, um extremo rapidíssimo, um jogador com uma qualidade fantástica. Espero para bem do Cardoso Varela, mas principalmente para bem do Foco do Porto, que esse seu enorme potencial seja exponenciado, seja mostrado. Aquilo que se passou lá atrás não foi bonito, mas ficou lá atrás. Estamos numa nova era, estamos num novo capítulo e esperamos que o Cardoso Varela possa crescer e possa ser muito útil ao Foco do Porto. Rematando já para os torneios, o sub-17, torneio de Genebra, um torneio internacional, o Futebol do Porto acabou por vencer, uma vitória, pronto, que não merece contestação. Eu fui vendo os resultados, acho que o Porto foi a melhor equipa do torneio, o mesmo se aplica ao sub-15 e até de certa forma ainda mais, uma final que termina com o resultado de 8-0, acho que é absolutamente inequívoco, na meia fi 8-0 contra o Sporting, na meia final, tínhamos ganho 4-1 ao Benfica, portanto 2 goleadas aos nossos maiores rivais, uma vitória que não merece qualquer tipo de contestação. Parabéns aos nossos meninos sub-15 e aos nossos meninos sub-17 por estes 2 títulos nestes 2 torneios. Quanto ao sub-19, campeonato nacional, uma vitória sobre o Moreirense em casa, um golo fantástico do Cherno, merece ver, merece ser visto, como disse o Nuno, um pontapé fantástico. O Cherno, pronto, tinha sido a estrela do torneio que vencemos a semana passada de sub-18, foi o MVP, fez 6 gols em 4 jogos. O Cherno está numa forma fantástica, acredito que muito em breve vamos ver o Cherno a jogar na nossa equipa B. Parece-me que isso vai ser uma evidência. Veremos quanto tempo é que isso vai demorar. O importante é que o Cherno continue a crescer, continue a jogar, continue a fazer minutos e, mais importante que isso, continue a fazer golos, que ele faz muito bem. Obrigado, Pedro. Avançamos então na nossa programação da noite. Passamos para as modalidades que a conta-gotas lá vão começando a sua atividade. Aqui destaque para duas. O futsal, simplesmente pelo primeiro jogo de sempre do Futebol Clube do Porto em futsal, selado com uma vitória sobre os amigos de Serva por 4-0. Uma breve pincelada: no próximo fim de semana, no domingo, estarão na Suíça a defrontar o Le Parc, no segundo jogo particular, mas sobretudo o início da caminhada da equipa de futsal. E o handball, que começa as hostilidades no próximo dia 29, no pavilhão do Avanca, em Avanca, início do Campeonato Nacional de Handball da Primeira Divisão, que se augura, ou espera, seja substancialmente melhor do que a época passada. Pedro Ferreira, começo por ti, o teu breve comentário ao futsal e ao handball, que vão dando os primeiros passos, né? Sim, relativamente ao futsal, é uma modalidade nova no clube, do ponto de vista daquilo que é equipa sénior. O Porto já vem desde há 2 épocas com futsal nos escalões de formação. Esta temporada estreia-se no escalão sénior, começa na terceira divisão nacional, portanto construiu uma equipa absolutamente do zero, com um misto de jogadores com experiência de Primeira Liga, Segunda Liga, alguns deles também com experiência também internacional lá fora, mas acho que aqui a grande vedeta e a grande estrela da nossa equipa é o nosso capitão, é o Cardinal, é um jogador sebejamente conhecido, um jogador que fez carreira, infelizmente, durante muito tempo no Sporting, pela impossibilidade de fazer o Foco do Porto. O Cardinal, durante esse período, nunca escondeu que era portista, nunca escondeu que pertencia à claque dos Super Dragões. Isso até lhe acabou por causar alguns problemas lá no Sporting, porque muitas das vezes o Cardinal até, segundo dizem, se ausentava de compromissos com o Sporting para ver o Foco do Porto. Ele nunca escondeu esse amor, o seu coração azul e branco, e acho que é um bonito prémio de carreira para o Cardinal, portanto, que é um jogador com internacionalizações, com títulos nacionais. É um excelente e um bonito prémio de carreira ele poder ser
capitanear uma equipa do Foco do Porto, jogar de azul e branco, jogar pelo seu clube de coração e portanto acho que isso é um momento bonito para o Cardinal e portanto acho que o Porto está a montar uma equipa que dá garantias de uma subida já nesta temporada. Creio que isso será o objetivo e acho que o Porto tem todas as condições para o garantir. Esta semana tivemos o primeiro jogo amigável, mas fica para a história essa vitória 4-0 contra o Amigos de Cervo, quando prossegue agora a preparação da temporada na Suíça, como disseste, Pedro. Vamos continuar a acompanhar aqui a evolução da nossa equipa de futsal e a preparação da temporada. Relativamente ao handball, tivemos uma mudança significativa no handball. Quando digo mudança significativa, não necessariamente o plantel, mas naquilo que é a liderança técnica, com a saída do Magnus Anderson e com a entrada do Carlos Martinho. O Carlos Martinho, acho que é uma excelente escolha para treinador de handball do Foco do Porto. O Carlos tem já ganho muita experiência como treinador adjunto, já há várias temporadas, e também como treinador principal de alguns escalões de formação da seleção nacional, nomeadamente sendo o treinador principal da seleção sub-20 de Portugal. Acho que o Carlos é uma escolha acertada, é a escolha acertada para um processo que o Foco do Porto, penso eu, pretende iniciar nesta temporada, de alguma renovação do seu plantel e de preparação para um momento que há de chegar no handball nacional e que não escondamos, isso vai ser o momento, vai ter o seu impacto e quem disser o contrário está a enganar, que é a saída do Martim Costa e do Kiko Costa do Sporting, porque isso vai ser claramente um abalo naquilo que é a estrutura do nosso maior rival e do clube que tem dominado o handball nacional nos últimos anos. Isso vai acontecer na próxima temporada. Acho que o Carlos entra nesta temporada com a missão de reestruturar o handball do Foco do Porto, de dar aqui um enfoque importante àquilo que é a formação do Porto e acho que, sinceramente, temos condições para nesta temporada começar a preparar essa próxima temporada, onde claramente o paradigma, penso eu, irá mudar com a saída dos irmãos Costa. Agora, aquilo que eu estou a dizer, obviamente, não invalida que o Foco do Porto, nesta temporada, vai jogar para ser campeão nacional, vai jogar para ganhar a Taça de Portugal, vai jogar para fazer uma excelente participação na Liga dos Campeões, competição a que regressamos alguns anos depois, frutos aqui de um wildcard que foi muito bem aproveitado pelo Porto, e portanto isso não invalida que nós tínhamos expectativas altas, como deve ser para qualquer equipa do Foco do Porto, e o objetivo, naturalmente, é ser campeão nacional. O Porto reforçou-se com o Guilherme Borges, que é um pivô brasileiro, da seleção brasileira, um jogador com experiência, um jogador interessante para a posição de pivô. Foi buscar também o Xavier Barbosa, um jovem que jogava no Avanca, precisamente no adversário da nossa primeira jornada este fim de semana. E como disse, acho que o Carlos vai também aproveitar aqui para começar a evoluir ainda mais alguns jovens que começaram já a disputar na equipa principal do Futebol Clube do Porto. Falo naturalmente do Vasco Costa, falo do Miguel Oliveira e acho que existe aqui essa clara também do Ricardo Brandão, obviamente, que acho que já está aqui num outro patamar, mas acho que o Carlos, com a sua experiência, com a sua capacidade para lidar com os jogadores jovens e também com o seu portismo, acho que é claramente a escolha certa, a escolha acertada para liderar o handball do Foco do Porto. Fiquei muito contente quando soube que ele foi escolhido como treinador. Agradecer naturalmente aquilo que foi o trabalho do Magnus Anderson. O Magnus Anderson foi, e não esquecer, e acho que é importante dar esta palavra, foi uma referência para o handball Foco do Porto. Acho que fica marcado eventualmente pelo melhor período sempre da história do handball do Foco do Porto e portanto isso é preciso reconhecê-lo, com excelentes jogos na Liga dos Campeões, com prestações fabulosas, com um domínio absoluto no Campeonato Nacional. Acho que esta segunda passagem foi menos bem conseguida, sinceramente. Acho que também o contexto era outro, o contexto era diferente. Acho que o Magnus acabou por não ser feliz, acabou por não se conseguir impor. Ainda assim, acho que nada apaga aquilo que foi o seu percurso no Futebol Clube do Porto e, portanto, agradecer-lhe a sua estadia por cá. Nunca nos esqueceremos dele. Acho que, como disse, estará para sempre marcado no melhor período sempre da história do nosso handball. Relativamente às outras modalidades, começaram nos treinos, Pedro, mas acho que se calhar deixamos um bocadinho mais para a frente uma Sim, abordagem mais, sim, mais incisiva sobre o sim. vôlei, sobre o hóquei em patins e sobre o basquetebol.
Não Sá, passo-te a palavra, o que tenhas a acrescentar sobre o futsal e o handball. Eu só vou só complementar a questão do handball do Pedro. Eu ia falar sobre isso, eu acredito que o Martinho tenha muito, ou melhor, tenha sido contratado com o objetivo de desenvolver a nossa formação, porque na realidade nós somos mesmo a melhor formação de handball do país e os próprios irmãos Costa nasceram aqui, jogaram aqui, fizeram os jogadores aqui e transferiram-se depois para o nosso rival juntamente com o pai. O pai não, como treinador, foi um erro de casting aqui. Eh, e para completar isto que eu estou a dizer, foi e aquilo que o Pedro, os jogadores da formação que o Pedro estava a elencar, não nos podemos esquecer que no nosso jogo de apresentação jogou um menino de 14 anos, a sénior, o Armando Coelho, que isso demonstra aqui o grande objetivo do Martinho, que é ganhar, ter uma equipe, fazer uma época de maior luta e maior foco do que aquela que tivemos no ano passado, mas acima de tudo, potenciar a nossa formação, porque é nesse potenciar da nossa formação que vai fazer com que nós consigamos chegar no futuro a uma equipa muito mais estável e muito mais capaz de voltar a dominar a 100% a modalidade com as duas, 8 campeonatos seguidos que nós ganhamos há uns anos atrás. O futsal, eu complemento exatamente o que o Pedro disse. A questão de, para mim, ver o Cardinal com o braçadeiro capitão é um plano de carreira para ele. É um sonho, eu acredito que seja um sonho. Eu não conheço o Cardinal, mas acredito que seja um sonho para ele. E vou também falar só aqui de uma questão para depois lançar o próximo tema do basquetebol. A equipa de basquetebol começou para a época e teve um evento tipicamente team building, que foi uma visita às Cabos de Vinho do Porto. Eh, não foi só team building, é um evento, pensado para os jogadores perceberem a história da cidade, para se identificarem com o clube, para se identificarem com as pessoas daqui. Essencialmente uma modalidade com muitos jogadores que fora, que americanos, muitos deles passam aqui um ano e depois vão à vida deles, mas para se identificarem com a cultura e com a própria cidade. Isso é muito importante. E por isso depois o tema que vai lançar assim que eu também vou falar um bocadinho sobre isto. Pedro, estás sem som. Obrigado, Pedro. Pegando nas tuas palavras, Nuno, vou lançar a vossa rúbrica em nome próprio, que hoje volta a ser comum, e falar sobre o Casa Pia, o Desportivo de Rio Maior, como queiram falar, porque é uma equipa que está na Primeira Liga Portuguesa, está há 3 anos a jogar a 80 quilómetros de casa por motivos que são inexplicáveis. Foi uma verdadeira debacle no sábado, contra uma equipa que enfim, é como tu dizes, os ataques podem ganhar jogos, mas as defesas é que ganham campeonatos. Eles até podiam ter ganho 40-0, que valia 3 pontos na mesma e nós estaríamos na mesma na frente, mas sobretudo focar no tema de como é permitido, e penso que é sobre isso que vocês querem, sobretudo dissertar, como é permitido uma equipa da Primeira Liga com, com, com 3 épocas consecutivas a jogar a 80 quilómetros de casa, não sabe. Começo por ti, a tua rubrica em nome próprio. Por favor, tens a palavra. Eu no ano passado eu disse que queria muito com a AFS, que eu sempre me recusei a chamar-lhe Aves, que era o Vila Franquense, e que o Casa Pia descesse em divisão, mas eu gostava mais de descesse por Casa Pia do que com a AFS. A AFS ainda podia ter ali uma identidade, porque pronto, transferiu-se para a Vila das Aves e assumia-se como Aves, como era, até mudou o símbolo e tal. Mas o Casa Pia joga, como disseste, a 80, 90 quilómetros de casa. Os adeptos têm que fazer entre 160 a 180 quilómetros para ir ver os jogos da equipa dele, real, que é completamente impensável. E não faz sentido nenhum. Uma coisa é eu ser um adepto de longe e vivo a 100 quilómetros do meu clube e vou lá vê-lo, mas é uma opção minha. Aqui o clube não deu opção aos adeptos. O clube disse: olha, nós vamos jogar a 80 quilómetros, vocês querem viver o vosso clube? Pá, fazem quase 200 quilómetros. Se jogamos à segunda-feira à noite, jogamos ao domingo à noite, é um problema que é vosso, não é meu. Ou seja, aquilo que eu estava a falar de Vasco, é um clube que não tem identidade. Eh, e não tem identidade porque é um clube que é tudo o que está de mal no futebol português. É questão dos adeptos. Os adeptos que têm, que eu não sei quem é que são, têm que fazer essas viagens, é as escolhas que o clube teve. O clube já teve lá o Bruno Paixão. O clube já foi patrocinado quase com o dono do clube pela Futelab, que é uma empresa da família do Rui Costa. Que acho que ele tem 99% e o CEO é o filho dele, mas que não tem nada a ver com as decisões da Futelab. Vá-se lá saber porquê. Agora tem um treinador que ainda há pouco defendeu o Benfica com unhas e dentes e com o coração à flor da boca. O guarda-redes deles era um guarda-redes que ainda há 2 anos defendia o Benfica B.
O melhor jogador de voleibol sabe-se lá porque está com processo disciplinar em cima, ou porque queria sair. Olha, tantos jogadores que querem sair, não têm processo disciplinar, se calhar logo em cima do Livola, num clube que não tem identidade e tão vão castigar um jogador só porque queria ser transferido. Em suma, é um clube que não tem identidade, mas é identitário o suficiente para saber aquilo que quer. Eh, e por isso é um clube que não merece estar na nossa liga. Nós falamos muito dos direitos televisivos no último episódio, dissemos que devia haver uma reestruturação na competição, com uma clara diminuição de clubes. Este é exatamente o clube que não está aqui a fazer absolutamente nada. Não serve para nada, não tem adeptos, não tem adeptos de referência, os adeptos estão em Rio Maior, são os adeptos do Rio Maior Futebol Clube, do Clube Desportivo Rio Maior, o que é que seja, mas não são adeptos de Casa Pia. Porque o Casa Pia, como clube, como identidade, não existe. Tem sabe perfeitamente aquilo que quer e para aquilo que serve, mas não existe como clube. Não é de ninguém, não é dos sócios. Os ele tem um conjunto de associados, mas que não os representa, porque está a jogar a 90 quilómetros de cada e faz isso de forma consciente, não é uma questão de: "Olha, estou a 90 quilómetros de casa porque tenho um estádio a construir, porque tive um problema qualquer". Não, faz isso porque quer, porque não se identifica com o local de onde são os seus sócios. Ah, e eu quero é ver uma coisa, nós assistimos à debacle, como tu disseste, no outro fim de semana, mas eu gostava e estou mortinho por ver como é que vão ser os jogos contra nós, porque o ano passado foi o que foi, lá em Rio Maior, e eu quero ver como é que vai ser este ano. Duvido muito que seja como o último fim de semana. E depois vão dizer: "Não, não, a equipa está bem pré-época, ainda, a equipa ainda não estava identificada, vestiu o treinador". Não, vai estar identificada, vestiu o treinador, porque é como digo, eles sabem o que querem. E eu também sei o que é que eu quero vê-los na segunda liga e vai acontecer com a Avezzada, vai para a segunda liga e tchau. Nunca mais ouvimos falar deles. Obrigado, Nuno. Pedro Ferreira, o tema também é teu, para dissertar sobre o que bem entender. Sim, eu hoje acompanho aqui este tema que o Nuno lançou, pronto, é absolutamente inacreditável. Eu não sei bem, se me puderem ajudar, o que é que se passa em Pinamanique. Eu não sei se está para lá para ser construído algum estádio de 100.000 pessoas, se vai receber a final do Campeonato do Mundo 2030. Eu não sei Não o que é faço que a se mínima passa, ideia. não sei o que é que se passa em Pinamanique, porque há anos e anos, há épocas e épocas que o Casa Pia joga em Rio Maior, ninguém sabe o que é que se passa em Pinamanique, quando é que o estádio está pronto ou não está pronto. Provavelmente devem estar a construir o estádio que vai receber a final do Mundial 2030, ou então estou a pensar à frente e se calhar estão a fazer uma cidade olímpica, em Pinamanique, e estão a construir um estádio olímpico para receber algumas Olimpíadas. Não consigo compreender como é que isto é possível, mas lá está, é um bocado como o Nuno diz, isto é fruto de um clube que não tem adeptos, não tem nada. Ainda agora no jogo contra o Benfica estava uma bancada fechada porque supostamente rebentou um petardo. Quer dizer, nós vamos petardos rebentar todos os jogos, em todos os campos, em todos os estados, com todos os clubes. Eu nunca vi uma bancada fechada por causa disso, mas naturalmente que o Casa Pia em nada se importa em ter bancadas fechadas, porque ter as bancadas fechadas ou abertas é igual, porque eles não têm adeptos. É absolutamente absurdo um clube deste estar na primeira liga, e obviamente que existe esta relação promíscua, para não dizer mais do que isso, entre o Casa Pia e o Benfica, e obviamente que isso se demonstra pela constituição da equipa do Casa Pia. Ainda agora foi para lá mais um jogador emprestado pelo Benfica e, portanto, não é de admirar aquele espetáculo que vimos em Rio Maior a semana passada, um espetáculo esse que já não víamos há muitos anos, desde aquela célebre noite em Vigo, onde o Celta de Vigo impôs o mesmo resultado. Eu pelo menos não me recordo, não sei se sei que a Alemanha deu 7-1 ao Brasil no Campeonato do Mundo, mas o 7-0 só me lembro mesmo do Celta de Vigo, portanto já não me recordava de outro resultado igual no futebol a não ser esse, mas pronto, foi preciso esperar pelo Casa Pia em Rio Maior para vermos um espetáculo daquela dimensão, que pronto, obviamente alegra as hostes benfiquistas, portanto, que estão naturalmente em êxtase, mas isso nós já estamos habituados e gostamos, portanto, eles agora estão em grande, portanto, aqui com uma grande performance europeia, a eliminarem grandes colossos, o Aarhus, o Hertz,
o St. Gallen, portanto eles barrem toda a gente, barrem o Casa Pia, o Palhinha está aí a chegar com pouca circunstância, com uma chegada ao aeroporto, Humberto Delgado a fazer lembrar a chegada de um Declan Rice ou de um Rodri, portanto quem ouvir a comunicação social portuguesa parece que o Benfica está prestes a contratar um bola de ouro ou o melhor jogador do mundo, portanto para o seu meio campo, um jogador que jogava no Fulham, um jogador que jogou no Tottenham, quase desceu divisão, um jogador que não foi convocado para a seleção nacional. Não estou a pôr em causa a qualidade do Palhinha, atenção, mas quem ouvir falar a comunicação social portuguesa há semanas e semanas, parece que o Benfica está prestes a contratar um candidato à bola de ouro, ou o Declan Rice, ou o Rodri, ou um centro-campeão, ou o Pedri, portanto um jogador dessa dimensão, não está a contratar o Palhinha, um jogador que todos nos recordamos ficou a dever um jogo de suspensão no Campeonato Nacional, mas cá estamos aqui de cadeirinha, em primeiro lugar, a assistir à euforia habitual do Benfica nestes momentos, a baterem mortos aos Sant Gallants e aos Charus e aos Casas Pias desta vida. Cá estaremos para ver como é que vai ser o futuro e como é que vai ser as performances desse clube quando os adversários forem substancialmente superiores àqueles que tenham jogado contra eles até este momento da temporada. Sabemos que para o Viseu não chegou, pelo menos com o Académico ficou 2-2, mas aguardemos que esse clube tenha adversários de maior-valia para ver se as goleadas vão continuar e se o festival de futebol ofensivo vai continuar. Portanto, aquilo que sabemos é que estamos em primeiro lugar, também com calma, nada de euforias, obviamente, fazemos o nosso trabalho, mas cá estaremos para quando as coisas começarem verdadeiramente a apertar, e isto ainda está muito longe de apertar, isto quando começar verdadeiramente a apertar, estarmos devidamente preparados para levar a vencida mais um campeonato nacional, é isso que todos esperamos. Obrigado, Pedro. Duas notas breves sobre o Casa Pia e de facto é vergonhoso um clube histórico, foi um dos integrantes do primeiro campeonato da Primeira Liga, não éramos ainda nascidos e portanto e agora está pelas ruas da amargura, como se Sim. sabe, eventualmente na O Casa construção de Pia uma. está na fundação do futebol em Portugal, portanto, Exatamente, Cândido fo fo Oliveira, foram etc, alunos etc, na altura da Casa Pia etc. que começaram-se a juntar, a dar uns pontapés numa bola, depois Exatamente. acabaram por fundar o Portanto, futebol em Portugal e isso e efetivamente agora é está a verdade. começar e para acrescentar à informação do Nuno, o Futebol Clube do Porto vai precisamente a Rio Maior daqui a 3 jogos, ou seja, vamos a Viseu, recebemos o Moreirense e depois vamos ao Casa Pia, portanto ainda será meio em pré-época. Portanto essa desculpa será escusada da parte deles, precisamente no jogo antes de recebermos o Benfica. Portanto também estou curioso, se há, salvo erro, alguns no fim de semana de 12 de setembro, também estarei curioso para ver a recepção que o Casa Pia tem preparada para o nosso clube, para o Futebol Clube do Porto. Obviamente não será tão débil como foi este fim de semana. Desde já aproveito para vos solicitar o minuto final para as vossas apreciações, Pedro Ferreira, a palavra é tua. Ó Pedro, eu hoje não tenho muito mais do que aquilo que tenho vindo a dizer, apelar a quem puder, vai ser muito difícil, já se percebeu, mas a quem puder ir a Viseu, quem conseguir bilhete para ir apoiar a nossa equipa até ao Fontelo. Esta jornada é uma jornada importante, é um jogo fora que eu prevejo ser complicado, é importante o apoio de todos, é importante continuarmos unidos. O mercado está a fechar, estamos a entrar na reta final, também dentro em pouco vamos ter esse tema fechado, vamos ter o plantel fechado para atacar aquilo que é a conquista do bicampeonato nacional, um apelo à união dos portistas, estamos num momento positivo e esperemos continuá-lo e que isso se possa transportar para as bancadas do Fontelo em Viseu e que isso possa eh, consagrar em mais uma vitória do nosso clube, porque isso é o que está acima de tudo, é o sucesso do Foco do Porto, é o sucesso do nosso símbolo, das nossas cores portanto, fazer votos para que sábado consigamos levar de vencida o Académico e trazer mais 3 pontos para o Dragão. Penso que 345 seremos suficientes porque quanto é a raça que eles têm demonstrado lá dentro, não nos há um minuto para fecharmos a emissão de hoje. Olha, quando o presidente do Sporting vem falar, eu fico todo contente. Quando mete o microfone à frente, é comédia para mim. Eh, ele não sei se recorda, mas ele há uns tempos insinuou que o Jornal do Jogo
tinha noticiado a ida do Yulman para o Atlético de Madrid porque tinha sido algo que interessava ao Porto. Ou seja, ele adicionou que foi o Porto que contou essa notícia para destabilizar o Sporting e fez com que o Yulman não jogasse. Ora, ele agora, nesta entrevista, disse que o Yulman não jogou porque tinha dito que queria sair. Ou seja, não foi o Porto que plantou a notícia, a notícia foi verdadeira, para a altura tinha dito que a notícia era mentira. Ou seja, ele conseguiu fazer, contradizer aquilo que tinha dito há uns meses atrás, mas ele conseguiu fazer outra coisa ainda melhor, que foi, ele conseguiu-se contradizer em menos de 3 minutos. Ele disse uma coisa e o seu oposto. Foi, ele disse que não vive de vitórias morais, o Sporting viveu muitos anos de vitórias morais, mas agora já não vive. E por isso, tanto faz ganhar 3-1, como 3-2, como 1-0, 2-0, o que importa é ganhar. O que importa é ganhar. Jogar como nunca e perder como sempre já não é com ele. Eh, mas ele depois diz outra coisa, que está muito satisfeito com o Rui Borges, o que fez a época passada, que não ganhou nada, mas teve decisões de quase tudo. Isto é muito importante e foi isso que fez decidir eh, renovar com o Rui Borges. Ora, nós estamos a falar de uma pessoa que diz: eu sou contra as vitórias morais, mas eu renovei como treinador, porque me deu uma série de vitórias morais. Olha, isto é que é comédia à torta e direito. Mete o microfone em frente ao homem, ele põe-se a dar os saltinhos na conversa dele e com todos os problemas de dicção que tem, com todas as repetições que faz, porque o discurso tem que ser muito bem calibrado, senão aquilo vai sair asneira, mas mesmo ser bem calibrado sai asneira. Pá, eu adoro, é comédia. Para mim é dos momentos mais altos e espero que todas as semanas metam o microfone em frente a ele, porque a vida não é fácil para ninguém, todos nós temos os nossos problemas de trabalho, temos que lutar dia a dia, pá, e quando aparece assim uma comédia destas, o que nos importa, o melhor, o que nos acontece é sempre bom, que é nós rimos, nós esquecemos os problemas do dia a dia e percebemos que há alguém que está pior que nós. Ahm, Também queria falar sobre a questão que o Pedro disse no início do programa, do Yulman. Ele já disse que não gosta das arbitragens em Espanha, e eu percebo. Era mais fácil ser assistente dos árbitros em Portugal do que um jogador normal em Espanha. Por isso, lá ele faz penaltis e os penaltis são marcados. Que cá fazia penalti e ia atrás do árbitro, mandava ir com ele e o penalti acabava por não ser marcado, porque ele era quase como o AVAR, ou um árbitro assistente, ou quarto árbitro, o que é que seja. Epá, em Espanha ainda não tem esse estatuto, se calhar um dia vai conseguir tê-lo, mas para já não tem. E então, olha, tem sido um bocadinho um flop o Atlético de Madrid. E queria também relembrar que faz hoje 7 anos, e pegando nas palavras do Pedro Ferreira sobre esta moral do Benfica, como eu disse também, há uns tempos, o rolo compressor que o Benfica está a ter, a ganhar a toda a gente. Faz hoje 7 anos que nós íamos ao Estádio da Luz levar 5 do Benfica, levar 10 do Benfica. O Benfica tinha dado 5 ao Sporting, era o Benfica do Lage. Nós ganhamos 2-0 e foi pouco. Porque o Benfica, durante o Super Benfica do Lage, tinha ganho tudo na época anterior, ou quase tudo, ou pelo menos ganhou, basta lá saber como, com algo que ainda se calhar vai ser explicado no local próprio. E nós ganhamos com golos de José Luís e Marega num jogo em que, para mim, a grande imagem do jogo, o que me fica na memória, não são os golos, não são os falhanços que a nossa equipa teve, é o Marquezine encostado ao poste, teve um jogo inteiro na Luz sem sofrer um remate. Foi um massacre da nossa equipa, foi um massacre que vai ficar para a história, não pelo jogo, que nós já ganhamos lá muitas vezes, já ganhamos lá campeonatos, já ganhamos lá supertaças, mas pelo facto da sobranceria. Não foi só dos benfiquistas, porque eu respeito muito os benfiquistas, eu não respeito a comunicação social que se põe lá em cima nos píncaros, até para os enganar. Eh, e foi muito saboroso, vocês lembram-se desse jogo e recordem-se o quanto eu estava a adorar, quanto nós estávamos a adorar cada minuto do jogo, porque aquilo estava a ser absolutamente incrível e fomos campeões desse ano. Entretanto veio o Covid, mas fomos campeões à mesma. E com Ó golos a Pedro, Luís. deixa-me só dizer aqui uma coisa, apelar, não sei se ela ouve o nosso podcast, a tia Maia, portanto, que é comentadora de Jet Set, cervejamente conhecida, portanto, antes acho que era cartomante ou astróloga, não sei bem como é que se é de chamar, mas ela agora é comentadora do Jet Set, para ter cuidado, porque o presidente do Sporting está prestes a tirar o lugar, porque ele agora vem comentar festas de despedidas de solteiros e jogadores que traem mulheres e que falam da mulher dos outros, e portanto o presidente do Sporting está pronto para tirar o lugar à tia Maia. Portanto, a tia Maia, se nos ouve, que tenha cuidado, porque em breve pode ter o presidente do Sporting no seu lugar a comentar as incidências do Jet Set e aqui tudo aquilo que são
casos extraconjugais e, portanto, divertiu-me imenso ouvir o presidente do Sporting falar sobre esse assunto, portanto, e todo esse assunto desde si é caricato e, portanto, e desde logo uma feliz coincidência, portanto, aparentemente neste caso o Soares ser a pessoa que está aqui importada ou preocupada com o respeito pela mulher, digamos assim, ele quer sebejamente conhecido por isso, portanto, em Espanha, se forem ver notícias de Luís Soares, ele é extremamente conhecido por isso, portanto, por respeitar as mulheres e por tratar bem as mulheres, portanto, se forem ver notícias de Luís Soares, e portanto, neste caso, achei extrema piada, parti-me a rir, ouvir o presidente do Sporting a prestar-se a esse papel, de estar a comentar situações de despedidas de solteiros, de traições, de point, absolutamente patético, absolutamente ridículo, pois já para não falar da situação que o Nuno e bem falou, de comentar a situação do Yulman, naquilo que há meio ano era totalmente mentira e era montado por Foco do Porto, afinal foi verdade, e ele diz isto ao mesmo tempo em que diz que não existe problema nenhum com Soares, portanto há de ser mesmo verdade, não deve haver problema nenhum com Soares, portanto ele se disse que o Yulman se portou mal, tendo há meio ano atrás dito precisamente o contrário, de certeza os sportinguistas podem estar absolutamente descansados, que não há problema nenhum com o Luís Soares, não há nenhum problema no balneário de Sporting, está tudo pleno, está tudo fantástico, está tudo à espera que o Bodo Glimt elimine o NEC Nijmegen agora no play-off da Champions League para que o Sporting possa ter mais uma fantástica prestação europeia, portanto se puderem apanhar o Bodo melhor, portanto está tudo preparado para que o Sporting tenha imenso sucesso nesta temporada, portanto podem ficar descansados com as palavras do seu presidente, porque realmente ele nunca falha e portanto ficou provado que é um homem de palavra e que diz sempre a verdade e repito, Tia Maia se nos ouve, cuidado que o Dr. Barandas em breve poderá estar a comentar a passadeira da fama em seu lugar. Sobretudo a credibilidade de um presidente que diz que não foi campeão nacional por ter que preparar, repito, pela 10ª vez a eliminatória com o Bodo. Mas pronto, e ficamos por aqui. Acho que terminamos em verdadeira comédia o quarto episódio da segunda temporada. Resta-me agradecer a todos os mais portistas a paciência de nos terem ouvido. Resta-me agradecer a ti, Pedro, e a ti, Nuno, os vossos comentários, mais uma vez, a deitarem a CMTV a um canto. Resta-me desejar-vos a todos uma ótima semana e que de hoje a 8 dias estejamos a celebrar uma vitória com 345 adeptos no estádio do Fontelo, em Viseu. Boa noite e obrigado por terem participado, obrigado por nos terem escutado. Um abraço, uma semana a todos e ganharem Viseu. Um abraço.